Olá pessoal, meu nome é Caroline Rodrigues da Silva. Hoje nós vamos tratar sobre o regime jurídico das estatais. O tema do nosso vídeo é o afastamento da licitação para a sociedade de economia mista e empresas públicas. A denominada Lei da Responsabilidade das Estatais, Lei 13.303 de 2016, foi editada em atendimento à exigência constitucional prevista no artigo 173, parágrafo 1º. Mas também por conta de reivindicação de maior probidade, eficiência e transparência em tais empresas, fortalecendo-as no mercado em que atuam. Essa lei incorporou tanto institutos de direito privado como de direito público, imprimindo assim uma identidade a esse regime jurídico, como meio também de conferir uma maior competitividade, atrelada ao regime de mercado, que exige agilidade, eficiência e inovações. Características essas, muitas vezes, incompatíveis com o regime licitatório previsto na Lei 8666 de 93, considerado esse burocrático e moroso. Ainda assim, podemos observar da leitura do caput do artigo 28 da Lei das Estatais que a licitação constitui regra para a contratação com terceiros, destinada à prestação de serviços, às aquisições e locações de bens e ativos e também à execução de obras. O disposto nesse artigo, ele está em consonância com o texto constitucional, que prevê, no tão conhecido artigo 37, inciso 21, a necessidade de realização de processo licitatório para obras, serviços, compras e alienações promovidas pela administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal estabeleceu, portanto, a regra geral sobre a necessidade de realização de processo licitatório para as contratações públicas e definiu que a lei apresentará essas ressalvas. A Lei 8666 de 93, portanto, estabeleceu as hipóteses nas quais a licitação poderá ser afastada. Do mesmo modo, a Lei das Estatais também previu a possibilidade de afastamento da licitação, nas hipóteses de dispensa de licitação, tratados no artigo 29, e de inexigibilidade de licitação, disposta no artigo 30. Elas são bem semelhantes às da Lei 8666. As espécies de dispensa de licitação, como nós sabemos, são aquelas previstas taxativamente, ou seja, somente aquelas dispostas na lei. Nessas situações, como regra, há a possibilidade de a estatal realizar a licitação, porém, em face das características do caso concreto, do objeto pretendido, mostra-se mais vantajosa e conveniente a sua dispensa. Portanto, em tais situações, cabe à entidade estatal avaliar, em face das características do objeto a ser contratado, a oportunidade e conveniência em se instaurar a licitação, ou eventualmente dispensá-la, com base em uma dessas hipóteses elencadas na Lei 13.303. Por outro lado, tratando-se de objeto de natureza singular, ou que somente pode ser prestado por um único sujeito, é possível justificar também a contratação direta, fundamentando-se nesse caso na inviabilidade de competição, em face da ausência de alguns dos pressupostos que autorizariam a instauração do certame. Essa inviabilidade de competição deriva, portanto, da ausência de pluralidade de sujeitos em condições de contratar com a estatal ou da impossibilidade de se compararem bens heterogêneos, pois nesse caso não há como estabelecer critérios objetivos de julgamento. Na inexigibilidade de licitação, portanto, o procedimento licitatório é materialmente impossível, ao contrário das dispensas, na medida em que não será eficaz para o atendimento do interesse público, em virtude da inexistência de competitividade. Se não há competitividade, eu não consigo comparar os sujeitos aptos a contratar. Cabe à estatal, portanto, justificar adequadamente a contratação em face das características e circunstâncias do caso concreto, do objeto pretendido,
sob pena de a adoção ser considerada irregular pelos órgãos de controle. A lei das estatais prevê ainda outras situações nas quais as empresas públicas e sociedades de economia mista não necessitam observar as regras licitatórias. Estão essas hipóteses dispostas no artigo 28, parágrafo 3º da lei das estatais. São situações mais amplas que as dispensas de licitação e consistem numa terceira espécie de afastamento de licitação e nova em relação à Lei 8666. Essas hipóteses têm sido chamadas pela doutrina de inaplicabilidade de licitação. A primeira delas, tratando-se de situações que envolvam o desempenho direto pelas estatais de sua atividade fim, ou seja, a comercialização de bens, a prestação de serviços ou execução de obras de forma direta pelas estatais, relacionados aos seus respectivos objetos sociais. Nesse caso, estão as empresas dispensadas de observar as normas relativas às licitações e contratações diretas, com vistas a dinamizar a sua atuação no mercado e assegurar assim a sua competitividade perante as demais concorrentes. Caso contrário, poderia, num processo licitatório, nessas hipóteses elencadas acima, comprometer a necessária eficiência da atuação exigida no regime privado de mercado. Acabaria imprimindo assim uma desvantagem das estatais em relação às empresas privadas, que têm processos de contratação muito mais céleres e simples. Também estão dispensadas de observar as regras licitatórias, devendo apenas justificar a inviabilidade do processo, em relação à competitividade, quando se tratar de operações de parcerias ligadas a oportunidades de negócio. Essas oportunidades de negócio, elas estão definidas no parágrafo 4º do artigo 28, como sendo a formação e a extinção de parcerias ou ainda a aquisição e alienação de participação em sociedades ou outras formas associativas, societárias ou contratuais, e também as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. A lei afastou a licitação, portanto, na hipótese de associação vinculada às características do parceiro em oportunidades de negócios. Não houve muito detalhamento na lei sobre o que seria considerado oportunidade de negócio. Nesse caso, cabe ser regulamentada essa matéria internamente, normalizando os parâmetros, as instâncias de avaliação de tais oportunidades, as informações, características, documentação, enfim, critérios de escolha do parceiro, entre outras situações. O fato é que a escolha de determinados parceiros não segue aquela métrica de estabelecimento de critérios objetivos, passíveis de serem estruturados nas regras da licitação, o que permite, portanto, afastar esse procedimento. Contudo, a parceria não está isenta de justificativa, muito pelo contrário. Cabe à estatal avaliar detidamente a oportunidade de negócios que orientará a escolha desse parceiro e quais são os critérios estabelecidos, a instância de aprovação, além de todos os efeitos a que se pretende conseguir com essa parceria, apresentando todos os fundamentos atrelados à escolha, além de demonstrar, obviamente, a inviabilidade de competição. Se houver competição, competitividade e ainda assim houver também critérios objetivos, é possível instaurar um processo licitatório, não estaria afastado. Ainda assim, essas oportunidades de negócio não podem fugir do escopo de atividades da estatal. Vale dizer, as parcerias firmadas devem estar sempre relacionadas à atividade fim das empresas públicas e sociedade de economia mista. Portanto, e concluindo, a licitação constitui a regra para as contratações promovidas pelas empresas estatais. Mas a Lei 13.303 de 2016 previu as exceções, consubstanciadas estas nas dispensas, nas inexigibilidades,
para comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras relacionados especificamente com seus respectivos objetos sociais, e também nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas em normativos internos. Cabe às entidades avaliarem as peculiaridades do caso concreto, o objeto, as suas necessidades, para o enquadramento adequado à hipótese de afastamento de licitação. Se não houver justificativa, a contratação pode ser considerada irregular. Portanto, cabe muita cautela à estatal em avaliar detidamente o caso concreto e colocar no processo todas as justificativas técnico-jurídicas cabíveis. Essas, então, pessoal, foram as considerações sobre o afastamento da licitação para as empresas estatais. Muito obrigada!